Hey, Sanders não me falando. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar bem claro que eu nunca li as HQs de Batman Silêncio. E eu não tô aqui pra dizer se o filme foi bem adaptado, se ele chega aos pés da HQ, se é pior, se é melhor, qual das duas eu prefiro. Não, nada disso. Se você discordar do que eu disser nesse vídeo, tudo bem, eu respeito isso. Se você concordar com o que eu falar, eu respeito isso também. Eu não ligo. A sua opinião sobre o filme não me importa. Eu não tô aqui pra te falar se você vai gostar ou não, ou se você deve gostar ou não. Eu só tô aqui pra te dizer se eu gostei ou não e os motivos pra isso. Então, sem mais enrolação, vamos à nossa review. Vamos lá, eu vou começar logo de cara dizendo que eu me diverti. Então, assim, o filme sobre o qual estamos falando é bom? Não. Razoável. Complicado dizer, porque tem várias coisas que eu curti no filme e várias coisas que eu não curti. E elas acontecem em momentos bem variados do longa. Então eu vou dividir isso em partes. Primeiro eu vou falar só da parte boa, depois só da parte ruim, e depois eu dou a minha nota e considerações finais. Então, primeiramente, a fichinha técnica básica. Batman Silêncio foi lançado no dia 6 de julho de 2019, direto para DVD, que é o que vocês não usam, porque vocês baixam tudo no torrent mesmo, com direção de Justin Copland, produção de Amy McKenna e roteiro de Ernie Outbacker. A parte que eu não tenho muito conhecimento já passou, vamos para o que interessa. Para ser honesto com vocês, eu tive que assistir o filme duas vezes, porque apesar de lembrar várias coisas, eu meio que esqueci grandes partes do filme, o que na verdade acaba sendo um grande argumento contra a qualidade dele. Porém, assistindo o filme pela segunda vez, eu consegui ter muito mais divertimento do que antes, então a nota do filme subiu um pouco nos meus padrões. Acabou que o filme é muito mais apreciável do que eu me lembrava, mas isso não tira o fato de que o filme não é muito importante, nem como adaptação, eu acho. Talvez seja um pouco, porque é bom ter mais HQs adaptadas, mas também não é muito importante nem como parte do universo de filmes animados da DC, já que ele não acrescenta nem tira nada importante. Deixando isso pra lá, a animação do filme continua sendo muito bonita. Eu pesquisei algumas críticas sobre o filme e elas parecem ser bem 8 ou 80. Ou os caras amam ou odeiam, o que eu acho ridículo esse lance de amor ou ódio extremo por algo. Sério, é bem creepy. Mas eu vi algumas pessoas que reclamavam do estilo e da animação da DC, mas eu pessoalmente gosto. E assim, apesar de não ser nenhum especialista, eu presto muita atenção na animação e no design do que eu tô assistindo. Então, pra mim, o filme continua bonito. Eu tenho que admitir que eu percebo sim que a animação não é lá das melhores em alguns momentos, tanto nesse quanto na Liga da Justiça Sombria, as coisas ficam meio duras demais, ou a consistência do rosto de um personagem muda umas 4 vezes antes de voltar ao normal. Mas é algo muito pequeno, mal dá pra ver, a menos que você realmente esteja buscando por aquilo. Além de que as cenas de luta são muito bem feitas, pelo menos na minha opinião. As cenas com câmera giratória acompanhando a Mulher Gato no começo e os pequenos trechos do Batman contra o Superman são bem impressionantes. No final de tudo, a animação do filme tá ótima pra mim. Dos personagens realmente importantes no filme, nós temos o Batman, também conhecido como Playboy Milionário, a Mulher Gato, também conhecida como Selina Kyle, Thomas Elliot, o melhor amigo do Bruce Wayne, o Charada, o nosso vilão do filme, Silêncio, o Superman, também conhecido como Clark Kent, a Era Venenosa e o Dick Grayson, nosso antigo Robin, atualmente Asa Noturna. E o filme realmente se vende pelos personagens. Sendo essa uma história mais pessoal do Batman, os personagens aqui são o foco total da nossa atenção e eu tenho que dar meus cumprimentos à dinâmica do Batman e da Mulher Gato, que pra mim foi a melhor parte do filme. O relacionamento deles, apresentado no filme, é bem construído e bem crível, além de ser algo ao qual já estamos acostumados, porque se você conhece o Morcegão, você sabe que ele tem suas escapadas com a nossa querida Felina. E a dinâmicazinha dela não saber que o Bruce Wayne é o Batman e estar meio que se envolvendo com os dois é um ótimo material de comédia até, muito bem utilizado pelo Dick Grayson, que pra mim funciona bem como alívio cômico desse filme. Eu realmente não tenho muito o que reclamar ou acrescentar sobre ele. Os pequenos momentos de ação que ele entrega são bem feitos e o carisma dele é sempre bem-vindo.
Voltando aos pombinhos principais, eu realmente gostei de ver mais o lado emocional do Bruce Wayne nas animações, já que mesmo sabendo que o Batman tem emoções, bem raramente, ele é sempre majoritariamente representado como uma muralha perfeita de inteligência e frieza. Além de que os pequenos momentos de dupla dinâmica entre ele e a Mulher-Gato foram interessantes, super bem-vindos e uma novidade agradável de se ter. A Mulher-Gato, como eu já falei, super bem-vinda no filme, eu adorei cada momento dela em cena, até porque ela tem uma personalidade cativante, as pequenas piadas e o jeito mais direto de fazer as coisas dela dão um bom contraste com o bloco de gelo que é o nosso morcego, e é bom que tenhamos outra representação dela nos filmes que não seja o filme antigo da Halle Berry, que eu honestamente fui fã durante muitos anos até finalmente perceber o desastre que era. Crianças e sua vontade de ter seus poderes de gato, não é mesmo? Infelizmente chegamos a esse ponto. Como o filme é bem focado em personagens, os problemas também se seguem através deles. E a partir desse momento do vídeo eu vou começar a dropar spoiler, porque não tem como falar sobre eles sem isso. Então se você pretende ver o filme ainda, pula pra essa parte aqui do vídeo, que vai aparecer em alguns segundos. Esse foi seu aviso 3, 2, 1, go! A breve aparição do Coringa no filme não chegou a me incomodar, foi até legal de ver ele em tela, mas o exagero daquela cena, cara, é patético. No contexto da cena, o Batman encontra o corpo do Thomas Elliot, seu suposto melhor amigo, já sem vida num beco e o Coringa tá lá. E por achar que o Coringa matou esse seu grande amigo, ele começa a esmurrar o Coringa pesadamente, chegando bem perto de matar ele, precisando da aparição do comissário Gordon para impedir. Vocês conseguem entender o meu problema? Pra que essa cena? É algo super desnecessário que chega a parecer parte mais de uma adaptação da história da Piada Mortal e não ajuda em nada na trama do filme. Só cria um momento meio sem noção que poderia facilmente ter sido cortado. Ah, e falando no Thomas Elliot, que decepção gigante. Olha, eu não conheço dos quadrinhos, mas ao que parece, Thomas Elliot é a verdadeira identidade do silêncio. E apesar de que nos quadrinhos o Charada estar envolvido também, não é ele que é o vilão principal. E olha, eu não teria problema nenhum com esse twist se o Thomas tivesse sido melhor desenvolvido. Se o filme não tentasse jogar na sua cara o tempo todo que ele é o verdadeiro culpado. Sério, cara, a gente é apresentado ao Thomas no começo do filme como sendo um grande amigo de infância do Bruce Wayne, mas a gente não vê eles juntos. Você não sente que eles têm uma amizade, uma conexão, ou que o Batman realmente se importa mais com ele do que alguma outra pessoa, que eles cresceram juntos e tal. Mas mesmo assim o filme quer que eu me importe com ele, me sinta impactado quando o Batman fica triste com a morte dele, mas adivinha, eu não estou. E o fato de no final o Charada ser o silêncio não é um grande problema. Eu não ligaria dessa mudança se tivesse sido bem apresentada. Em nenhum momento do filme ele te dá a opção de duvidar, nem por um segundo, que o vilão não seja o Thomas. E tudo estava culminando para ser ele no final. Assim como foi nos quadrinhos, mas BUM! De repente, o Charada é jogado na nossa cara e a gente tem que aceitar isso. Além de que, por causa do Poço de Lázaro, ele se tornou um idiota brutamonte que tá tentando vencer o Batman numa briga física que é tipo... What the fuck? Cara... What the fuck? Assim, o Charada pode não ser o cara mais inteligente de todos, mas ele não é um vilão físico. E nós vimos nos jogos do Batman Arkham que ele pode sim brincar bem com a mente do morcego. Além do mais, é muito mais interessante ver o Batman lutando contra alguém que seja capaz de desafiar o intelecto dele. E ok, a gente tem suas exceções, como a história em que o Bane derrota ele quebrando as costas do morcego, e é icônico pra caramba. Mas eu ainda assim prefiro ver um morcego sendo desafiado mentalmente. E é isso. E é isso, tipo, o filme chega ao ponto de ter uma cena onde ele esfrega na sua cara que o Thomas é o vilão e que o Bruce já suspeita disso, só pra gente chegar numa história super sem nexo, onde a presença do Thomas não tem sentido nenhum. E mais ainda, se o Thomas fosse realmente o vilão, faria muito mais sentido o fato dele saber tanto sobre o Batman e sobre a verdadeira identidade dele, já que eles são amigos de infância, eles se conhecem, ele teria mais jeitos de associar um ao outro, e assim a história poderia ter sido construída através disso, e teria sido muito mais interessante do que o que a gente ganhou no final.
E é isto, amigos. Eu não gosto muito de terminar as coisas de modo negativo, porque aí parece que o filme é super ruim. Mas realmente, o final do filme cai por terra completamente, de um jeito que você só fica se perguntando o porquê de ter acabado assim, e não do jeito que o filme estava claramente indicando que seria. Não tem muita conexão emocional, porque a gente sabe que vai ficar tudo bem, e no geral é muito, muito fraco, ainda mais com um vilão que depois de ter sido tão bem trabalhado ao longo do filme, é reduzido a uma mera carcaça de ideia que poderia ter sido magnífica. Apesar disso, como eu falei, o primeiro e o segundo ato salvam bastante do filme, então eu deixo ele com o líquido 7. Eu teria dado 6 antes, como um filme mediano. Porém, realmente as coisas boas acabaram mudando um pouco a minha opinião, e quando eu assisti pela segunda vez eu me diverti bastante, muito mais do que a primeira, e realmente o foco no romance foi incrível. Mas não vale muito a pena ter todo esse investimento para se decepcionar no final. Bom, é isso, pessoal. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as próximas reviews. Se você tiver algum filme que você gostaria que eu falasse aqui no canal, deixa nos comentários que eu trago ele assim que eu puder. E se você discorda da minha opinião, tudo bem. Se você concorda, beleza. Cada pessoa assiste e aprecia cada filme de um jeito diferente, e a sua experiência sempre vai depender muito dos seus gostos pessoais. Então saiba que em nenhum momento, não importa o quão grosseiro ou enfurecido eu fique aqui, eu tô querendo ofender ou menosprezar as pessoas que gostaram de qualquer filme. Até porque muitos dos filmes que eu critico, eu mesmo gosto bastante, eu só acho que eles poderiam ser melhores. Acho que não tem mais nada que eu possa trazer aqui no vídeo pra vocês, então tenham uma ótima semana. E enquanto a próxima review não chega, deem uma olhada na minha série de gameplays, porque tá bem divertida e eu tô adorando gravar ela. Até a próxima, pessoal. Sanders no Mi, desligando.